começa o jornal com mais nomes que ocuparão o primeiro escalão do governo Ratinho Júnior. Há pouco o governador confirmou mais 5 nomes, mas na verdade esses não são tão novos assim, viu? Já que Ratinho manteve as presidências da Copel com Daniel Pimentel, da Sanepar com Cláudio Stabile, da Compagás com Rafael Lamastre e Coapar com Jorge Lange. Já a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável ficará sob a responsabilidade de Valdemar Bernardo Jorge, que também participou do primeiro governo de Ratinho na antiga pasta de Planejamento e Projetos Estruturantes. E um nome que já havia sido confirmado, o deputado federal Ricardo Barros, do PP, que ocupará a pasta da Indústria, Comércio e Serviços, conversou com a equipe do RN Opinião e afirmou ver na secretaria uma oportunidade de diálogo com diversos setores. A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços é uma secretaria de articulação entre as várias áreas de governo, incentivo fiscal, licenciamento, infraestrutura, qualificação de mão de obra, porque é isso que os empresários procuram para decidir a localização do seu negócio. Um grande desafio, porque o governo Ratinho Júnior conseguiu que nós passássemos a 4ª economia no país, passamos no Rio Grande do Sul, temos recorde de empregos, que há muitos anos não tínhamos. Então o momento econômico é muito bom e, obviamente, assumir uma tarefa no momento que tudo está muito bem é um desafio maior, porque temos que fazer melhor e eu sei que o governador vai ter capacidade de orquestrar sua equipe para fazer um segundo governo ainda melhor do que o primeiro. Barros também explicou o que o fez, na verdade, deixar Brasília para assumir um cargo aqui no governo estadual. O partido tem agora 5 deputados federais do Paraná, 4 deputados estaduais. Temos aqui um espaço importante, né, na eleição do governador Ratinho Júnior. Apoiamos com muita determinação o projeto de reeleição do governador e temos quadros muito qualificados para participar deste momento tão importante para o Paraná. Nós estamos aliados ao governo, podendo participar e fazer a política de resultados, que sempre foi a minha característica. Entendemos que aqui o partido com um foco mais importante, mais adequado do que estaria em Brasília. O novo secretário também afirmou não ter como prever uma possível sucessão ao governador Ratinho Júnior, mas garantiu que irá compor com diversos partidos para escolher os melhores candidatos a governo, vice-governo e Senado em 2026. Olha, isso está muito longe ainda. Depois das eleições municipais, novas forças se estabelecerão. E a partir deste novo desenho de forças políticas, vamos fazer a chapa que irá fazer a sucessão do governador Ratinho Júnior, 2 vagas para o Senado, vice-governança. Temos um espaço político grande e me parece que haverá entendimento entre os partidos que hoje apoiam o governador para um projeto de continuidade desse bom momento que vive o Paraná. Tá, e portanto, Ricardo Barros dizendo o porquê voltou ao Paraná, na verdade não voltou, né? Ele é do Paraná, sempre foi um exímio jogador da política local, estava com um grande papel lá em Brasília, foi um dos principais deputados federais na legislatura passada, tanto é que foi líder do governo, não é um cargo pequeno, pelo contrário, muito importante, mas na atual configuração, além do que diz Ricardo Barros, a conta interna ele foi líder do governo, se desgastou, né, naturalmente, todo líder do governo se desgasta para defender o governo e achou melhor retornar ao Paraná para fazer aqui a política local em uma secretaria que ele já ocupou no passado, então conhece o caminho de como se desenvolver bem nesse trajeto e, mais do que isso, sair do circuito nacional por um tempo, até porque ele teve esse desgaste, como eu já adiantei, lá como líder do governo. Reforço aqui, o desgaste que eu digo é natural, não é porque fez algo de errado, não, pelo contrário, ele fez a defesa efusiva do governo, como era o seu papel, já que aceitou esse cargo, e agora, na mudança de governo, na quadra petista, ele achou melhor dar um tempo, submergir um pouco e cuidar aqui do Paraná. E você veja que político, escola, sofre de ansiedade. Todos eles, não é só o Ricardo Barros, todos eles. Nós acabamos de noticiar aqui a posse do governador, que tem 4 anos de mandato. Mas o pessoal já está de olho nas próximas eleições. Mas tem a eleição municipal no meio do caminho, mas não. A eleição municipal é, né, o gatilho para a eleição estadual e assim vai. Eles vivem de eleição em eleição. E para terminar, escola, é importante falar o seguinte, ó. A tônica do secretariado de Ratinho Júnior é de continuidade. Mais ou menos aquela
aquela coisa do futebol, em time que tá ganhando não se mexe. Boa parte do secretariado, aliás, a maior parte do secretariado já estava no governo, ou foi trocada de lugar, ou apenas foi elevada ao status de secretário. Várias pastas que antes eram áreas vinculadas às outras secretarias, só tiveram os nomes que já cuidavam das áreas, ungidos como secretários. Tem 2 casos que trocaram de lugar, o Guto Silva, que já era de uma secretaria e foi para outra, e o Valdemar Jorge agora, que também troca de secretaria, era do planejamento, foi para desenvolvimento sustentável. E esse, Escola, é um caso que chamou a atenção, foi uma surpresa. O Republicanos, que é o partido do Valdemar Jorge, não estava cotado para ganhar uma secretaria de importância, de capilaridade, como foi essa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi uma surpresa de uma hora. O Valdemar Jorge, então, assume essa pasta que tem capilaridade, ela conversa com municípios, porque no final, para o ouvinte entender o bastidor, o que importa é o orçamento. Eles chamam, nos bastidores da política, de cardápio da Paraná Cidades. É um cardápio mesmo, Escola, que é como se ajuda os prefeitos. Aí, Pimentel, né? Exato, que é a Secretaria de Cidades, que são obras. Mas a Secretaria de Infraestrutura também tem uma parte dessa ajuda aos municípios, por exemplo, com caminhão de lixo, com programas de incentivo à proteção ambiental. Então também tem orçamento para distribuir. Então é importante que isso fique claro, é por isso que essas secretarias são tão disputadas assim, viu, Escola? E nas estatais, nada de novo, né? Ele manteve todos os presidentes estatais porque entendeu que eles fazem um bom trabalho. Teve a Coapar, inclusive, que teve partido reivindicando ela, mas o Ratinho ignorou essas solicitações e manteve Jorge Lange. Eu posso estar muito enganado, Mike, mas, por exemplo, se a gente fizer uma comparação entre esses dois novos nomes do governo Ratinho Júnior, Ricardo Barros e Eduardo Pimentel, o peso que Ricardo Barros tem no governo estadual, na Secretaria de Indústria e Comércio, mas também quando a gente fala em articulação, ele não vai deixar de ter uma ponte com o governo federal, né? Porque é uma maneira dele estar articulando sempre com Brasília, porque é uma secretaria muito importante aqui para o nosso estado. Outro detalhe é que o Eduardo Pimentel vai ter essa mesma articulação que Ricardo Barros vai ter em nível federal nessa Secretaria de Indústria e Comércio, mas aqui no Paraná, nas cidades. Ele vai ficar conhecido para os prefeitos, para as cidades, para os moradores de outros municípios paranaenses que talvez só conhecem o sobrenome dele, né? E não o Eduardo Pimentel político. E é isso, e a aposta de muita gente no Centro Cívico é que o Eduardo Pimentel entra no jogo estadual, inclusive, Escola. Sua leitura está corretíssima. É claro que ele é um pré-candidato natural à Prefeitura de Curitiba, é o vice-prefeito, teria ali um caminho semelhante ao que percorreu Beto Richa, que foi vice-prefeito por 2 gestões de Castro Taniguchi, e depois assumiu a prefeitura, construiu o seu nome para ser prefeito. Mas ele, assumindo essa secretaria, ele assume sim uma postura estadual, e mais do que isso, o governo do estado vai colocar muito dinheiro, é só ler o orçamento do estado. Todo o dinheiro disponível para investimentos foi para a Secretaria de Cidades. Então a secretaria que tem caneta cheia e vai conversar muito com prefeitos. Então, na política, o jogo vira rápido. Então, o Eduardo Pimentel está sendo observado de perto também pelo setor ali que quer também a cadeira do Palácio Iguaçu lá em 26, como a gente já trouxe aqui a informação. Então vamos em frente, vamos ver como é que vai se desenhar isso, mas é importante agora lembrar que Ratinho Júnior tem 4 anos de governo pela frente e é importante lembrar que ele tem que fazer um bom governo para que todo esse pessoal que está embaixo dele tenha chance aí de realmente pleitear essa cadeira. Dá uma informação aqui, já adiantar, Escola. O governo deve anunciar nas próximas horas Mauro Moraes como secretário do Trabalho. Então esta é a informação de momento. O Palácio Iguaçu deve oficializar, não o fez ainda, mas deve oficializar Mauro Moraes, deputado estadual, como secretário do Trabalho, numa articulação com o União Brasil, uma articulação que passou inclusive pelo Diretório Nacional do União Brasil.
Vamos aguardar então essa oficialização. E também está muito bem cotado para assumir a infraestrutura, ou melhor, reassumir a infraestrutura, o deputado federal Sandro Alex, do PSD, que deve voltar à pasta. Ele está em viagem, está em férias, o governador está esperando a ele retornar para tomar a decisão final, mas está tudo encaminhado até aqui para que ele reassuma a infraestrutura. E, para terminar a escola, Secretaria de Comunicação ainda sem nome. Por enquanto, o que o governador fez foi nomear Darlan Scalco, que é o seu chefe de gabinete, para tocar burocraticamente a pasta até ele tomar essa decisão. Ele não deve fazer isso para já, viu? Deve fazer isso só lá para o mês que vem. Fazendo um estágio ali na Secretaria de Comunicação, o governador.